Chegou a hora da gente receber nosso primeiro convidado do dia, Alexandre Matias, estrategista da Monte Bravo. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer conversar com vocês. Obrigada, Alexandre. De olho aqui, né, para o mercado, mercados como um todo iniciam essa semana ali um pouco mais com cautela, à espera de dados de inflação ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nós teremos o IPCA na quinta-feira. Queria entender um pouco da sua leitura, como que você espera aí por estes dados, quais impactos que eles podem ter ali na movimentação dos mercados, já que o Fed está bastante focado ali na queda da inflação. Olha, eu acho que tem uma característica muito interessante da economia nos últimos trimestres, né? É que é uma grande sincronização entre o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, no resto do mundo. Todo mundo está andando mais ou menos em bloco. Acontece numa região, acaba acontecendo na outra com um pouquinho de defasagem. E o que a gente está observando é uma história de inflação que ela tem um conteúdo bastante benigno. Apesar de no mundo inteiro você ter um mercado de trabalho que permanece apertado, isso não está impedindo a queda da inflação, a inflação de bens vem caindo e a inflação de serviços, os núcleos, também estão andando na direção desejada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Dezembro foi um pouco uma exceção, tem a questão de passagem aérea, que é muito sazonal, tem a questão de viagens e turismo, mas se você exclui esses itens, a tendência permanece benigna. Então, acho que é um quadro em que, no caso do Brasil, né, a gente vai fechar com uma inflação um pouco acima de 4,5, nossa projeção é que o ano termine com 4,60, mas é um quadro que permite ao Copom continuar cortando de 50 em 50. A gente vê o Copom chegando ali numa taxa de 9,25 em junho. E nos Estados Unidos, a discussão toda é de quando que o Fed começa o ciclo de extensão da política monetária. O Fed, na última reunião em dezembro, ele sinalizou com 3 reduções de 25 pontos percentuais, né, seriam as três últimas reuniões do ano. O mercado vem com os dados de inflação benignos e tudo, trazendo esses cortes para frente, então o mercado está dividido entre março e maio, o mercado tem cerca de 150 pontos de cortes, e o mercado está nessa discussão, começa em março, começa em maio, no nosso cenário base começa em junho, são 5 reduções de 25, mas eu diria o seguinte, já está bem consensual, né? Se for começar em maio, junho, nós estamos discutindo aí um efeito de 15 ou 20 pontos na Treasury. Se você pensar que no ano passado, a Treasury de 10 anos, ela foi de 3,30 até mais de 5, né? São 170 pontos. Esse ano a gente imagina que a Treasury vai ficar oscilando numa faixa muito mais estreita. E por isso que a gente vê um cenário muito construtivo para os ativos de risco. Ô Alexandre, muito bom dia, Felipe Nascimento. E aí eu queria até entrar um pouquinho mais nessa discussão, né? Você falou que projeta aí 5 cortes, o Citigroup projeta 6, ontem dirigentes do Fed falando que talvez 2 cortes, porque é importante, né, ter esse controle da inflação. E aí a gente analisa um cenário que acabou sendo até mesmo uma perspectiva de pé atrás, de cautela, que foi o cenário do petróleo, que chegou a ter até uma expectativa de subir mais, né, por conta de corte de produção, por conta de conflito lá no Oriente Médio, e está comportado, pelo menos, e ontem, inclusive, teve uma queda forte. Esse cenário, né, de petróleo mais comportado, esse cenário de um petróleo que não está disparando, que não está tendo nenhum tipo de pressão um pouco mais de alta, isso pode contribuir com um cenário mais benigno e até, de repente, mudar a posição, a opinião dos dirigentes do Federal Reserve, né, de que só 2 cortes nesse ano podem chegar até mais, né, 5, como você muito bem disse. O cenário do petróleo pode ser o grande catalisador ou até mesmo gatilho para ajudar nessa queda da inflação desse ano? Olha, Felipe, eu vou te dizer que ninguém está entendendo muito bem o que está acontecendo com o petróleo, porque a gente imaginava que com guerra, com as restrições de produção e com o cenário de atividade que você já está olhando para uma retomada ali no horizonte mais para frente, a gente imaginava o petróleo trabalhando, o Brent trabalhando na faixa de 85 com 90, né? E realmente ele caiu e ficou lá embaixo, mesmo com as questões de conflito ali no Oriente Médio, não tem subido. Eu diria que o petróleo, ele certamente ajuda muito a inflação cheia. Isso cria, vamos dizer assim, um sentimento favorável do ponto de vista de expectativa de inflação.
o que é uma coisa importante. Mas se eu fosse um pouquinho mais técnico, eu vou dizer que os bancos centrais, eles não estão tão preocupados com a inflação cheia. Eles vão olhar mais para a tendência subjacente da inflação, né, para os núcleos, e aí essas oscilações, especialmente de um preço volátil como o petróleo, ela não entra exatamente na função de reação. Então, é um elemento que acaba apaziguando um pouco os ânimos, ajuda a conter as expectativas, mas não é o elemento central. Eu acho que o Fed vai estar olhando muito para a trajetória da atividade, todo mundo espera uma desaceleração, essa desaceleração ainda não aconteceu, a economia americana terminou 23 ainda bem, com bastante vitalidade. O Fed vai olhar para a dinâmica da atividade, vai olhar para a dinâmica do mercado de trabalho e, sobretudo, ele quer que a dinâmica da inflação, os núcleos, continuem benignos. O que surpreendeu nos últimos 3, 4 meses foi que, a despeito do mercado de trabalho, ainda está apertado. E, a despeito da atividade ainda está forte, os núcleos caíram mesmo assim, né? E é por isso que o Fed não fez o aumento de dezembro e passou a antever aí 3 reduções, a média dos diretores do Fed antevê em 3 reduções de 25. Mas é uma história que vai se construir. A nossa tese de que o corte começa em junho é que eu preciso de mais tempo para ver a atividade pousar e ver o mercado de trabalho dar alguns sinais de distensão. Eu acho que o corte só seria mais cedo, em março ou em maio, se a gente visse uma queda mais forte da atividade, que não nos parece muito provável. Maravilha. Alexandre, inclusive, né, ainda no setor de petróleo, pensando nessa perspectiva, a Paula até perguntou, né, sobre expectativa, como que deveria se comportar talvez o mercado. Eu queria entender sobre essa movimentação, né? Porque talvez, e a gente já viu esse impacto, né, possa devolver, esse movimento para baixo do petróleo pode ajudar a devolver alguns ganhos recentes aí do Ibovespa. Como que está a sua percepção, né, nesse comecinho de ano, um mercado um pouco mais embrulhado, até mesmo uma realização natural depois de 2 meses bastante importantes de novembro e de dezembro? Como que você vê esse comecinho de ano e já projetando, né, essa expectativa, talvez, o que pode movimentar daqui para frente a Bolsa brasileira? Boa pergunta. Eu acho que a gente está no fim de um período em que os movimentos do mercado estão respondendo às oscilações das Treasuries, né? Então, a Treasury, como eu falei, pegando aí pelo 10 anos, bateu 3,30 em março do ano passado, subiu até 5,02% no dia 20 de outubro e terminou o ano ali no 3,85, né? Esse 3,85 é porque nas últimas 2 semanas de dezembro, o mercado apostou forte de que o corte começaria em março, né? Agora o mercado está voltando, tirando a aposta de março, a aposta hoje é mais maio do que março. Março está com cerca de 55%, 60% de probabilidade. Maio já a gente tem junho, maio, junho, já estamos falando de coisas parecidas, né? Mas nesse movimento de tirar a aposta dominante de março e trazer para maio, a Treasury de 10 anos veio de 3,85 para 4,05. A Treasury subiu, os mercados de risco que tinham subido com a queda da Treasury em outubro, novembro e dezembro, agora estão tendo uma realização. Mas é uma realização muito pequena, né? Realmente é um ajuste de preço. E como a gente está enxergando um mundo em que vai ter corte, né? Talvez não tenha 7 cortes como o mercado está precificando, a gente acha que vai ter 5, né? Mas, de novo, se é 7 ou é 5, para a Treasury de 10 anos, acaba valendo 10 ou 20 pontos, né? Então, a gente vai ter uma Treasury que vai oscilar num intervalo mais estreito. A redução da volatilidade da Treasury é o fator mais importante do ano de 2024 na nossa visão. Então, com a Treasury mais estável, a gente vai ter um ambiente em que os ativos de risco vão performar. Não vai ser um movimento tão explosivo quanto foi em novembro e dezembro, mas vai ser uma tendência que vai durar mais meses e, em termos de extensão, pode até ser mais intenso do que novembro e dezembro. Então, a gente acha que o cenário de investimento em 2024, ele é pautado por uma queda uma redução da volatilidade das Treasuries, uma estabilidade das Treasuries. Eu diria que o primeiro semestre, vamos dizer, vai oscilar entre 3,75 e 4,25, o segundo semestre talvez entre 3,5 e 4,
né? Então, é uma Treasury que oscila no ano inteiro 70, 80 pontos contra 170 do ano passado. E esse é o fator principal. A Treasury oscilando menos, cada país e cada ativo vai, vamos dizer assim, poder manifestar as suas potencialidades. E o Brasil está bem posicionado, né? A Bolsa Brasileira está barata, a gente antevê fluxos importantes dos estrangeiros rumo à Bolsa Brasileira, isso vai apreciar o câmbio, especialmente no primeiro semestre, vai ajudar os juros a caírem mais um pouquinho. Então, é uma dinâmica que é positiva para ativos de risco no mundo. E o Brasil, eu diria que está no grupo dos países que estão muito bem posicionados para pegar esse movimento. Então, a mensagem que a gente tem é que o rally que começou em novembro, né, o rally dos ativos, ele deve continuar por mais 3, 4, 5 meses. Alexandre, queria entender um pouco da sua leitura também, a gente olhando aí, né, para os fatores mais externos, mas olhando aqui para o nosso local, para o mais doméstico, as preocupações que a gente tem visto, que está se reacendendo, vamos dizer assim, com os gastos públicos, era uma preocupação mais de médio prazo, tem ficado ali, segundo muitos especialistas, né, alertado que tem virado mais de curto prazo. De alguma forma, essa questão do fiscal, ela pode ser sentida, ser, né, colocada ali, tendo esse reflexo no nosso mercado interno, ou você acredita que isso já esteja precificado? Boa pergunta, a resposta é um pouco complexa. Sim, o risco fiscal é o risco mais importante que tem na economia brasileira. Acho importante a gente ter a noção de que o Brasil tem uma dívida que é cara, ela é curta e ela é crescente. Ela terminou ano passado um pouco abaixo de 72% do PIB e vai terminar o terceiro mandato do Lula um pouco acima de 82% do PIB. Então, a dívida vai crescer 10 pontos percentuais do PIB. É um crescimento, isso dentro do arcabouço fiscal que foi proposto, né? Imaginando que você vai andar não exatamente nas metas do arcabouço, mas muito próximo delas. Então, tem embutido aí uma trajetória de crescimento da dívida, que é uma trajetória de crescimento preocupante. A ideia é que, a partir do próximo mandato presidencial, o primário já esteja na casa de 2%, mais ou menos, e aí a dívida estabiliza, grosseiramente, entre 82% e 85% do PIB. Aí tem um aspecto subjetivo. Alguém poderia olhar para isso e falar, não, está crescendo muito, o ajuste está muito longe, o risco está alto, né? Eu acho que foi assim que o mercado olhou da eleição do Lula até março, abril. O que a gente tem que reconhecer é que o arcabouço fiscal, que foi proposto pelo governo e aprovado no Congresso, ele produziu uma ancoragem importante das expectativas fiscais. O mercado meio que disse assim, ok, é um crescimento de dívida importante, mas a gente acredita que vai ter uma convergência. Aí a S&P deu upgrade, a Fitch deu upgrade, o risco caiu, os juros caíram. Então, nesse momento, eu diria o seguinte, o que o mercado está acreditando, o que as expectativas veem como um equilíbrio? Se a gente conseguir cumprir as metas do superávit primário, ou se não conseguir cumprir, a gente persegui-las com afinco e chegar perto. Por isso que a questão da discussão da meta do primário é uma discussão perigosa. Eu diria assim, o Haddad conseguiu um milagre de permitir um crescimento de dívida importante, não é um governo austero do ponto de vista fiscal, tem muita liberdade para gastar e conseguiu convencer o mercado de que isso vai ser convergente ao longo do tempo. Time que está ganhando. Eu diria que vai ser muito perigoso se a gente reabrir a discussão sobre a meta de superávit primário. Essa discussão ela apareceu, sumiu. Nesse momento, a gente conta que ela tenha sumido realmente. A gente vai descobrir isso em fevereiro ou março, quando a questão do contingenciamento se tornar um tema novamente. Alexandre, olhando para as projeções, principalmente quando a gente olha ali para o PIB, né, todas as casas já colocam uma projeção menor para 2024 do que 2023. No fato, esta desaceleração do PIB neste ano, ela não pode, de alguma forma, aumentar ainda mais a pressão do governo por mais gastos? Pode. Eu acho que o tema é exatamente esse. De novo, a gente tem que ter uma sutileza na análise. A primeira coisa que a gente tem, o crescimento vai ser em torno de 3% do PIB, né, em 2023. Cerca de 0,8% vem da agricultura, né? Então, se a gente tirar a contribuição da agricultura direta e indireta, o crescimento seria em torno de 2%. E a gente está projetando um crescimento de 1,80 a 2% em 2024. Não vai ter essa contribuição tão forte nas agrícolas.
O que vai substituir isso vai ser uma reativação do consumo, do crédito, né? A redução da taxa de juros favorece o crédito, vai favorecer os bens de consumo. Os bens de consumo têm uma produção importante aqui na indústria nacional. Então, você vai manter, vamos dizer, a sensação térmica, ela não vai ter um declínio tão grande quanto o número final do PIB. Esse é um fator número 1. O fator número 2, e talvez seja até mais importante, olhando da ótica que você me perguntou, que é uma ótica que eu gosto muito de olhar, que é qual que é o custo político do ajuste fiscal, né? E aí tem uma sorte. A população brasileira hoje, ela está crescendo muito menos. Hoje a nossa população ela cresce em torno de 0,8% ao ano. Então, um crescimento de 1,8%, um crescimento em torno de 2%, permite um crescimento da renda per capita em torno de 1% ou um pouquinho mais do que isso. E do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista de percepção, de conforto, né, de sensação de bem-estar, um crescimento da renda per capita em torno de 1% é bastante satisfatório. Então, eu tenho a impressão que, a despeito do desejo de todo mundo, né, não só dos governantes, da população inteira, de que a gente tenha um crescimento maior, o crescimento em torno de 2% é um crescimento que hoje ele é muito mais benigno do ponto de vista de renda per capita do que era há 10 ou 15 anos. Né? Então, tem essa beleza e eu acho que é um equilíbrio, porque daí a conta tem que ser o seguinte: será que vale a pena eu mudar a meta fiscal, partir para um modelo mais populista, de mais gasto? Né? Eu acho que vai dar ruim. Né? A gente já testou esse modelo em outras oportunidades no Brasil e nunca produziu crescimento, nunca produziu bem-estar, sempre produziu inflação e crise. Então, se tiver numa situação que a gente tem um crescimento de 2%, vislumbrando a manutenção desse crescimento, com inflação baixa, com um consumo interno crescendo, com uma sensação de bem-estar bem consolidada no meio da sociedade, eu tenho a impressão que é um equilíbrio político bastante razoável e não deveria trazer demandas muito intensas por mais gastos. Mas, de novo, é uma questão bem complexa, porque envolve economia, envolve política, então a gente fica um pouco observando como as coisas vão evoluir, de fato. Pois é, e o Alexandre, eu queria também puxar um pouco desse gancho, né? É uma questão bastante complexa e a gente tem visto, desde o ano passado, né, essas pautas políticas impactando no mercado. Hoje mesmo a gente estava acompanhando alguma movimentação de curva de juros por conta dessa reunião do Pacheco também com lideranças partidárias, desoneração da folha de pagamento, essa tensão executivo e legislativo. Você acha que, de repente, o mercado pode... claro que já está precificando que não vai atingir o déficit, que vai ter algum tipo de dificuldade na questão fiscal, isso praticamente já está ali sendo monitorado. Mas a gente pode ver movimentos mais aprofundados ou até mesmo uma piora na percepção por conta desses movimentos políticos, dessas tensões, dessa necessidade mais arrecadatória. A gente pode ver a curva chacoalhar um pouco mais e, consequentemente, trazer impactos para o mercado de ações também? Se a pergunta é pode, a resposta é sim, pode. Se a pergunta for, você acha que isso vai acontecer? Eu vou te dizer que acho que não. Tá? A maneira como eu vejo, a gente procura se distanciar um pouquinho do ruído excessivo. Todo dia alguma coisa vai ser mandada pelo Congresso, né? Faz parte da democracia essa negociação. Né? Nenhum executivo do mundo obtém tudo o que pede, nenhum Congresso do mundo impede o governo de fazer as políticas. Né? Então, isso é natural. Né? O Brasil, o Haddad, o PT, o presidente Lula, optaram por um modelo de ajuste fiscal baseado no aumento da arrecadação. Não é o modelo ideal do ponto de vista de crescimento, mas o Congresso já aprovou o arcabouço. Né? Então, eu não vejo mais, exceto se a discussão de meta for reaberta, né, que eu acho que não vai ser, eu não vejo as discussões em torno de como que eu vou cumprir esse objetivo, cada aprovação de cada medida, como um potencial de transformar e inverter a percepção do mercado, dos agentes econômicos, de que a gente está trabalhando num ambiente que tem uma âncora fiscal que se chama arcabouço fiscal e que tem metas que vão ser perseguidas, talvez não sejam atingidas, tem mecanismos de compensação no arcabouço. Se eu não atingir a meta desse ano, eu vou ter que gastar menos no ano que vem. Então, a gente tem uma âncora que está funcionando. Né? Toda a discussão no sentido de tentar atingir o objetivo proposto, né, de déficit primário ou de superávit primário,
ela é uma discussão no âmbito de tentar atingir a meta. E aí o ruído é pequeno, né? É natural. O mercado todo dia tem que comprar ou vender as posições. Você tem que escolher um tema e o mercado fica tradando esse tema. Para terminar, eu diria que isso está tendo... O mercado está mais sensível a isso, porque a gente ainda está no início do ano com pouca liquidez, a Treasury oscilou um pouquinho, os mercados estão em realização. Daqui a pouco você volta ao padrão normal de liquidez, as pessoas vão olhar para as coisas que são realmente os nortes do cenário, e o norte do cenário, na economia mundial, não é só na brasileira, é a inflação está em queda, e a queda da inflação permite a distensão da política monetária. Vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para a Europa, vale para o mundo inteiro. Quando a inflação cai e os juros caem, a expectativa da economia melhora. Quando a expectativa da economia melhora com a queda dos juros, os ativos se valorizam. Então, o tema do ano vai ser dominado por a temática que é o principal. O pilar principal é juros caindo, economia acelerando. Essas duas coisas empurram o preço dos ativos para cima. Então, a volatilidade vai ter sempre vai ter um tema para a gente discutir, mas a tendência eu vejo como uma tendência muito positiva. E como a gente começou o ano meio com esse ruído, um pouco de realização, eu acho que isso tende a ficar para um segundo plano muito em breve. Maravilha. Alexandre Matias, muito obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui com a gente. Uma ótima terça-feira para você, até uma próxima. Para vocês também, muito obrigado. É um prazer aqui conversar com vocês. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Uma ótima semana. Obrigado pela sua presença. Alexandre Matias aqui conosco.